Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto racional. Hoje é o hashtag 14. Nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos tirar aí algumas dúvidas e dar algumas dicas para que você possa ser uma pessoa com mais conteúdo, né? E conhecer a Deus mais na sua profundidade e não de uma maneira rasa como nós temos visto nos últimos tempos, tá bom? Para isso nós vamos a um texto lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, depois eu vou colocar tudo na descrição para você aqui no vídeo, tá? Desse vídeo, você vai poder olhar lá. Então, para a gente poder ganhar tempo, já vamos à leitura desse texto e aí a gente vai fazer aquela explicação para você, tá bom? Diz assim, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4, diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Isso daí é o apóstolo falando com os colossenses. Aí diz assim, o povo de Colossos, ele diz assim, para que o coração deles, olha o objetivo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então não é só confortar o coração da pessoa. Muitas vezes a gente vê as pessoas, Deus me consola, está passando por problemas, por dificuldades, por lutas, e ela pede orações porque ela está atribulada, então ela quer ser confortada. Não está errado isso, mas eu não posso buscar a Deus só para ser confortado. Aliás, diga-se de passagem, é bom refrisar aqui, que muitos problemas e tribulações que nós passamos têm a permissão de Deus exatamente para que nós venhamos recorrer a Ele. Mas não só para tirar aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor, e depois continuar buscando ou colaborando, né, para que consequências ruins continuem vindo, né? Mas para que nós tenhamos experiências com Ele, de maneiras que nós vamos ouvir a sua voz, andar no seu caminho e evitar tantos problemas. Então não é só a questão do conforto, mas Ele quer vincular juntamente também o amor, né? E Ele diz, né? E eles tenham toda a riqueza, da forte convicção do entendimento. Isso aqui é muito importante você saber. Muito importante. Então, eu luto para que os laodicenses, né? Ele está falando aqui, né? A minha luta por eles, eu venho mantendo uma guerra para poder ajudá-los, e ele fala aqui, para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor. Juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso aqui é muito profundo. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Você sabe o que é uma convicção? Uma certeza. Eu tenho certeza. É uma forte convicção do entendimento. Então não é só chegar aqui e falar para você se eu não me fizer entender. Se você não entender o texto sagrado, se você não compreender as entrelinhas, a profundidade das coisas que Deus fala aqui, você não vai ter convicção. É por isso que muitas pessoas oscilam e vacilam na sua fé. É por isso que as pessoas aceitam todo tipo de palavra, todo tipo de conversa. Por quê? Porque as pessoas não têm uma forte convicção. Por que as pessoas se vendem? Por que as pessoas alteram o texto, mudam o que está escrito, sabe? Fantasiando na sua cabeça coisas que Deus não disse, coisas que Deus não falou. Não é muito ruim quando alguém distorce o que você fala? Você fala uma coisa num sentido, a pessoa pega, umas por maldade, outras por não compreenderem mesmo. Eu posso dizer que na maioria, quando a pessoa tem uma coisa pessoal contra você, ela vai pegar tudo que você fala e ela vai dar um jeito de encontrar uma falha, um defeito e distorcer aquilo. Conhece gente assim? Pois é, isso acontece toda hora na internet. Isso acontece toda hora com o partidarismo político, né? Não importa o que o outro está fazendo de bom. Eles vão pegar sempre alguma coisa para poder deixar evidente. Isso é na política, isso daí é na escola, isso é na faculdade, isso daí é no trabalho, isso é em todos os lugares no mundo. Então é necessário que uma pessoa que professe uma fé em Deus, no Senhor Jesus especificamente, que ela tenha uma forte convicção do entendimento. Eu tenho certeza do que eu estou entendendo aqui, porque é disso que vai depender as atitudes que você vai tomar.
Quantas vezes você toma atitude, você tem receio, você tem medo, depois você fica, será que eu fiz a coisa certa? Mas por quê? Você não teve uma forte convicção? Essa era a luta do apóstolo Paulo. Ele queria mostrar para as pessoas e falar para as pessoas de um jeito, de uma forma que, além do coração ser confortado, fosse também vinculado juntamente em amor. Que as pessoas não fizessem as coisas em troca de outra, barganha, sabe? Se Deus me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ai, não fiz aquilo para Deus, Ele está me castigando. Esse tipo de conversa que a gente cresce escutando e ouvindo, que ensinaram para a gente. Compreende? Então ele fala, juntamente em amor. E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente é completamente, plenamente, o mistério de Deus. Cristo. Cristo ainda continua sendo um mistério para muitas pessoas. Elas não compreendem Cristo. As pessoas distorcem Jesus. Eu falei no outro vídeo aqui. Já vi vídeos aí, né, mais especificamente uma garota aí, né, canhota, você já sabe do que eu estou falando, e que começou a falar, não tem problema nenhum não a gente fumar maconha não tem problema nenhum, esse pessoal que gosta de apontar o dedo na cara, esse pessoal aí evangélico que gosta de botar o dedo na cara, apontar os defeitos dos outros, tudo pecador também. Jesus andava no meio das prostitutas, Jesus andava no meio, eu não quero ser repetitivo aqui. Gente, Jesus andava no meio, já falei isso aqui, não quero ser repetitivo, chato. Na verdade, ele não andava no meio, ele andava e as pessoas o seguiam. E ele estava naquele ponto, no lugar de necessitados, ele ia no lugar dos necessitados, dos problemáticos, dos que viviam à margem da sociedade. Ele veio para os doentes. Mas isso nunca determinou que ele concordava com eles. E depois ficava a opção, além dos sinais que ele fazia na hora de cura, de libertação, essas coisas, mas depois vinha a instrução. Depois vinha o apelo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem. Mas as pessoas não querem. Elas não querem fazer isso. Elas não querem. Então as pessoas não têm uma forte convicção do entendimento para conhecer plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Aí ele diz assim, ó, de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Escuta essa. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então preste atenção nesse versículo 3 aqui. Quer dizer que o mistério de Deus é Cristo, esse Jesus, em quem todos os tesouros, está chamando de tesouro. Tesouro você não acha na rua. Você não anda por aí e tropeça numa pedra preciosa. Tesouro você tem que cavar. Tesouro você tem que buscar. Tesouro você tem que, sabe, se esmerar. Isso é Cristo. Cristo não é só você, ai que maravilha, Ele é amor, ai que coisa boa, Ele cura, ai Ele expulsou o demônio, ai Ele... Não, você tem que cavar. Você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar. Você sabe que um minerador, ele abre buracos na rocha, ele abre túneis nas rochas, na escuridão para encontrar o tesouro, a pedra preciosa. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que abrir a palavra de Deus e pedir a Deus, Deus, agora eu quero mergulhar, eu quero cavar, eu quero encontrar o tesouro. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Isso vai além, muito além dessa coisa rasa, superficial dos coaches. Ai, você é importante para Deus, olha, Ele te ama. Olha, diga para a pessoa do seu lado, já falei aqui, sabe, animador de auditório? Diga tá ligado, diga vai arrebentar, diga amém, diga graças a Deus, pô, diga, e as pessoas vão ficar dizendo, às vezes não tá nem entendendo o que está acontecendo. Você tem que mergulhar para saber o que você está falando. Você tem que mergulhar para saber da atitude que você está tomando de aceitar Cristo. Você quer aceitar Cristo e continuar num relacionamento que a própria palavra de Deus já disse que não é para ser? Você quer continuar porque, vinde como estás, mas não é para permanecer como estás. Se o evangelho não mudar você, eu não estou falando de instituição, estou falando de evangelho. Se o evangelho não mudar você, você não encontrou Jesus. Você encontrou um ambiente,
você encontrou uma emoção, você encontrou lá um palestrante, mas você não encontrou Cristo. E não porque ele não queira, é por causa dos seus desígnios do seu coração. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e entender que o reino de Deus vem para o pecador. Sim, mas qual pecador? O que se arrepende, o quebrantado. E você só vai entender isso quando você mergulhar. Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Não tem coisa mais rica do que você poder compreender a palavra de Deus na essência. Não na tradição, na essência. Então é por isso que Paulo está falando aqui. Poxa, com luta eu tenho enfrentado, que é uma guerra para a gente. É uma luta para poder fazer as pessoas saberem. Quer ver só uma coisa? O que custa você dar um like? É só apertar um botãozinho aí do joinha. Para quê? Para monetizar? Não, eu estou muito longe disso, eu nem fiz. Você tem que fazer todo dados ali. Eu não fiz nada de dados ali para o do YouTube, nada. Mas eu entendo que quando você dá o like, você está tornando relevante esse vídeo, essa palavra, essa mensagem. E a plataforma entende que é importante e ela impulsiona. Você não gostaria de fazer parte disso, de impulsionar uma mensagem dessa? Não é porque eu estou dando, mas é porque está escrito e tem alguém que está falando. Não é interessante outras pessoas saberem disso? O que custa você apertar um botãozinho? O que custa você fazer parte? As pessoas fazem parte de cada grupo ridículo que a gente vê aí, anticristo, anticristão, anti-Bíblia, anti-Deus. E as pessoas estão aí com toda a força. O que custa você apertar um botãozinho e inscrever-se? Se inscreve no canal. Compartilha com alguém. Poxa, outras pessoas precisam saber disso. Aí depois fala, poxa, essa palavra é boa, então se inscreve. É boa, dá um like. Ah, não gostei, dá dislike. Não tem problema. Mas se mova, se movimente, faça parte disso. Olha a luta que Paulo estava falando assim, poxa, gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós. É uma luta fazer as pessoas ter forte convicção. Claro que o Espírito Santo vai fazer isso, mas nós somos uma ferramenta. Esse canal é uma ferramenta, né? Em contrapartida, nós encontramos pessoas que também falam nos comentários, falam, poxa vida, me ajudou muito, me abençoou, me abriu a visão, tinha uma dúvida. Tem outras que falam, poxa, eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, eu cliquei aí e de repente tirou minha dúvida. E tirou dúvida com forte convicção do entendimento. Sabe? E aí, para finalizar, ele diz assim, ó, vou repetir aqui o versículo 2 e finalizo no 4, tá? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ai, é muito bacana isso aqui. Tá vendo? Para quê? Para que tudo isso? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios, pensamentos, tirar conclusões, com raciocínios, maneira de pensar, com raciocínios falazes, mentirosos, falsos. Quantas pessoas que não se sustentam espiritualmente exatamente por causa de raciocínios falazes. Vamos combinar assim, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Amanhã a gente volta no Culto Racional, #15, para dar uma continuidade falando a esse respeito, tá certo? Para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? E amanhã a gente fala de que maneira, como você faz para se aprofundar e mergulhar nas Escrituras, para conhecer os tesouros, né, que estão ocultos, né, em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa sabedoria e esse conhecimento não vem de homens, nem de instruções em universidades. Elas vêm de você mergulhar e conhecer Deus, o Senhor Jesus, na profundidade, não de uma maneira rasa, tá bom? Você pode comentar aqui comenta também, faz seu comentário, participa com a gente. Nós estamos aqui no Culto Racional, aqui é uma igreja
O Culto Racional é um canal onde a Igreja de Cristo se reúne. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão sendo convidadas, elas podem entrar e elas podem observar e participar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amanhã a gente volta dando continuidade a esse assunto. Deus abençoe.